Bom dia, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que a gente possa estar tendo um dia abençoado com as graças do nosso Pai Maior. O Evangelho de hoje, do livro Fonte Viva, ditado pelo Emmanuel, o mentor do Chico Xavier, é o 167. Observemo-nos. E o trechinho que é tirado do Novo Testamento diz assim: aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Carta de João, na primeira carta, capítulo 2, versículo 6. Há quem afirme viver com a bondade de Jesus e não hesita em atirar-se contra os semelhantes através da maledicência e da crueldade. Pessoas que vivem dentro de uma igreja, de uma religião, só que fala que vive em Jesus. Só que na hora que é colocado a testemunho, elas vão através da maledicência, da fofoca, da maldade do que sai de dentro delas, colocar tudo que vai contra os ensinamentos do Mestre. E elas fazem isso com maledicência, quer dizer, com maldade nas palavras e crueldade. Há quem assevere compreender o otimismo do Divino Mestre, quem acredita naquele otimismo do Divino Mestre, Jesus, só que não vacila em concentrar-se nas sombras do pessimismo e do desespero. Pessoas, que na hora que vem as dificuldades, que nós somos testados, a nossa fé, nosso otimismo, entram em desespero, entram no pessimismo, não acreditam que pode dar certo, não acreditam no otimismo. Então, muitas vezes a pessoa escuta, entende, fala que entende, na hora que ela vai ser colocada à prova, ela vai tudo contra. Quer dizer, não coloca à sua frente o quê? O otimismo, a sua fé, a sua perseverança e esperança no melhor. Vai contra o que Jesus nos pregou. Há quem proclame a fraternidade do Cristo, incentivando a separação e a discórdia. Então fala que Jesus Cristo veio trazer a fraternidade, proclama, dissipa a fraternidade, mas o que ela faz? É a primeira que na hora que tiver que incentivar a briga, a separação, a discórdia, a guerra, ela está lá sendo o estopim, sendo aquele fósforo que incendeia a lenha ali, que bota fogo em tudo. Quer dizer, se a gente não pode ajudar, se não podemos ajudar, também não vamos atrapalhar, vamos ficar na nossa. Se você não pode ter uma palavra de consolo, não pode ter uma atitude para ajudar, então não vai lá para colocar fogo, para incentivar para que a coisa piore, que venha a separação e a discórdia. Há quem exalte o trabalho incessante do Senhor na extensão do bem, só que se acomoda na rede da preguiça e do comodismo. Sabe, conhece o Evangelho, entende tudo que Jesus veio fazer, só que fica na rede da preguiça e do comodismo, não movendo uma palha para fazer nada. Isso aqui não é crítica, é um chamamento, é um despertamento nessa passagem. Há quem louve a simplicidade do eterno amigo, complicando todos os problemas da estrada. Há quem glorifique a paciência do sublime instrutor, quer dizer, a pessoa que glorifica a paciência do nosso Mestre Jesus, agarrando-se ao quê? Ao pedregulho da agressividade e da intolerância. Ele vai nos pontuando tudo que Jesus pregou, e quando as pessoas sabem na teoria, mas quando chega à prática, ela não tenta vivenciar esses ensinamentos. Se nos confessamos aprendizes do Evangelho, observemos os nossos próprios passos. Aqui o chamamento é para que a gente se observe mais, tome mais cuidado com os nossos próprios passos, com a nossa própria atitude. E eu já escutei de pessoas próximas que quando fala em fazer um evangelho, em levar a palavra de Jesus, a pessoa fala: como que eu vou fazer um evangelho? Como é que eu vou me colocar, falando alguma coisa, se eu estou cheio de defeito?
Se a gente olhar por esse lado, não teria expositor de evangelho, não teria ninguém levando a palavra de Jesus. Porque vamos nos colocar que a gente é cheio de defeito. Vocês acham que eu também não tenho defeito? O que eu tenho é uma boa vontade, que eu quero de alguma maneira estar podendo levar o evangelho, podendo ajudar o próximo. Agora, se a gente for rígido a ponto de achar que só vai fazer evangelho quem é perfeito, quem já está evoluído, não vai ter palestrante, não vai ter orador, não vai ter pastor, não vai ter nada. Porque nós ainda estamos cheios de defeitos. Nós estamos aqui ainda num processo de aperfeiçoamento, de aprendizado. Então, se a gente olhar por esse lado, não tem ninguém que vai levar o evangelho de Jesus. Porque a gente leva, agora aprende, assimila quem quiser. Se eu for levar por esse lado, eu não poderia estar fazendo o evangelho, porque eu ainda sou falha. Somos falhos. Mas tem uma coisa que chama querer ajudar. Você ter a boa vontade, de alguma maneira, querer levar alguma coisa. Então aí já é outra coisa. Não podemos assim ser tão rígidos e tão críticos a ponto de não deixar essa vontade nossa de querer fazer alguma coisa nos impedir e nos paralisar. Se a gente for muito crítico nessa questão de perfeição, não tem ninguém para estar fazendo um evangelho, para estar levando o evangelho que Jesus nos ensinou, que ele deixou, né, na sua passagem. Então, que a gente seja um pouquinho mais maleável. Primeiro passo, boa vontade, despertamento, querer. Lembremos-nos de que o nome de Jesus está empenhado em nossas mãos. Assim, compreendendo, afeiçoemo-nos ao modelo divino. Então, primeira coisa, devemos ter o quê? O despertamento, o conhecimento. Quando eu entendo, quando eu tenho esse despertamento espiritual, aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar me aperfeiçoar, o que é o modelo de Jesus, de pessoas mais evoluídas que passaram por aqui e deixou o seu exemplo. Primeiro pelo nosso mestre Jesus, que deixou o seu evangelho. E depois vamos colocar aí quantas pessoas, Maria Teresa de Calcutá, vamos colocar Chico Xavier, quantos espíritos iluminados que vieram em missão, entenderam e cumpriram a missão deles aqui no nosso planeta Terra. E quando o apóstolo nos declara aquele que diz permanecer nele, ele deve também andar como ele andou. Deseja naturalmente dizer o quê? Quem se afirma seguidor de Jesus, de certo haverá de imitar-lhe a conduta, buscando viver na exemplificação em que o mestre viveu. É uma tentativa. Não quer dizer que a gente vai conseguir, pode ser que a gente não consiga, mas é uma tentativa de cada um se esforçar para cada dia nós nos tentarmos melhorar como pessoas, como ser humano, que a gente tente ser um pouquinho melhor do que foi ontem. É uma busca diária, para cada um, cada dia. Se vamos conseguir aí, cada um que vai responder por si, mas que a gente tenha esse despertamento de estar tentando vivenciar o quê? O evangelho de Jesus, o seu exemplo que ele nos deixou, o seu evangelho e o seu exemplo como pessoa que por aqui passou e deixou para nós o seu exemplo vivo de ser humano. E aí, quem não conhece, tem o Jerônimo Mendonça, que ele foi apelidado do gigante deitado. E só para resumir um pouquinho, quem que foi ele? Jerônimo Mendonça, um homem totalmente paralítico. Ele vivia num leito há mais de 30 anos, sem mover nem o pescoço. Ele não movia nem o pescoço, ele vivia num leito, numa cama. Cego, ele viveu há quase 20 anos, com terríveis dores no peito, necessitando de um peso, né, de sacos de areia, de quilos de areia para suportar essas dores. Esse homem resignado e sereno, ele viajou pelo Brasil afora, proferindo, dando palestras, cantando, consolando e orientando centenas de pessoas. Quer dizer, é impossível? Não é. Esse aqui é um exemplo vivo. Sei depois quem tiver interesse, é o gigante deitado, Jerônimo Mendonça, que veio nos exemplificar através do exemplo dele também. Esse já é mais recente, né?
que a gente pode sim, quando a gente tem esse despertamento, essa vontade de se comprometer em ajudar o próximo. Então, se a gente parar e analisar aqui, ele tinha tudo para desanimar, querer se matar, de repente tirar a vida, se entregar ao desânimo, porque ele tinha tudo para deixar ele parado, sem fazer nada. Mas ele preferiu o quê? Levar consolo, levar alegria, levar o seu exemplo para as pessoas, ao invés de ficar se lastimando, se fazendo de vítima, reclamando das coisas. Então nós temos exemplos 1000 sobre o que é querer vivenciar o Evangelho de Jesus, esse otimismo, essa alegria de estar passando alguma coisa boa para as pessoas. Mas eu volto a dizer, nós temos que querer, isso aí vai depender de cada um. E aí no livro dele tem uma passagenzinha que diz assim, ame. E ele começa assim, uma jovem chegando perto da sua cama, do Jerônimo Mendonça, ela reclamava que não tinha afinidade com a sogra. Aí perguntou-lhe o que fazer, para encarar a sogra com mais carinho. Aí ele disse o seguinte, minha filha, quem ama o açúcar tem que amar a cana. E fica aí a lição. É melhor amar que ser amado, compreender que ser compreendido, pois quem doa é quem mais recebe. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, dizia Jesus. Reflexão para cada um de nós. O momento é hoje, não é amanhã. Então que a gente esteja tentando nos despertar para esse amor que Jesus veio nos ensinar. Paz e luz a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, com muito amor, com muito carinho, com muita vontade, com muita fraternidade, solidariedade. E nós vamos então vibrando intensamente para todos os asilos, pelas creches, pelos orfanatos, pelos hospitais, vibrando pelos governantes do nosso planeta, por todas as religiões que propagam o Evangelho de Jesus, vibrando por um caso difícil que a gente possa conhecer, e vamos pedindo permissão ao Pai para vibrar por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus.